falando sobre os mercados digitais, além das criptomoedas tradicionais já bem conhecidas, como o Bitcoin e o Ethereum, existe também uma modalidade chamada stablecoin. O que são as stablecoins, quais os seus tipos e para que elas servem? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. E retomando o tema dos mercados digitais, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que são as stablecoins e como elas vêm se comportando ao longo da evolução da história já formada das criptomoedas. Antes de continuar, se você é novo por aqui, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Se você gostar, considere se inscrever e deixar o like. Se você já é inscrito, deixa aquele like para nos ajudar. Isso faz o YouTube entender a relevância desse tema e levar ele a mais pessoas. E se você quiser, também pode compartilhar este vídeo com outras pessoas que queiram aprender mais sobre as stablecoins. E para entender melhor esse vídeo, se você ainda não viu a nossa playlist Cripto e Finanças Digitais, eu recomendo que você assista pelo menos os 3 primeiros vídeos, onde a gente faz uma introdução sobre o blockchain, o Bitcoin e o Ethereum. Vai aparecer o card aqui no vídeo e eu vou deixar o link na descrição. Uma stablecoin, basicamente, de forma resumida, é uma criptomoeda lastreada a um ativo, que pode ser moeda, pode ser commodity e pode ser até mesmo uma outra criptomoeda. O mais interessante das stablecoins é que elas pegam aquelas configurações mais importantes e mais relevantes das criptomoedas e combinam isso com as características também mais relevantes das moedas ou dos outros ativos ao qual estão atreladas. A grande maioria das stablecoins são desenvolvidas seguindo o padrão ERC20, que é um padrão de programação que determina alguns parâmetros para que isso facilite a comunicação e as trocas de informações, bem como os registros dentro do blockchain ao qual ela está atrelada. E o ERC20 é um padrão estabelecido pela rede Ethereum. A stablecoin, através do padrão ERC20, pode ser desenvolvida nas linguagens Solidity, C, C++, Java, JavaScript e Python. E o que é necessário para se criar uma stablecoin? Bom, o próprio nome stablecoin, de moeda estável, já nos diz alguma coisa. Para se criar é preciso que tenha uma moeda real e estável atrelada a ela. Vamos criar aqui um exemplo prático, onde aqui no canal Whats a gente vai criar a ATSCoin. Então, para eu emitir 100 unidades de ATSCoin, eu preciso ter, por exemplo, R$100 no meu caixa ou no meu banco. Para cada unidade de stablecoin oferecida no mercado, é necessário que quem está criando tenha a mesma quantidade em dinheiro ou em outra commodity possível de ser atrelada e com valor, guardada num banco ou num cofre. Basicamente funciona como o ouro funcionava no início da história do dinheiro. Então o conceito mãe da stablecoin é esse, é que você tenha o dinheiro como reserva, como garantia. E atualmente quais os tipos existentes de stablecoin? Basicamente distribui-se as stablecoins em 4 grandes grupos. O primeiro deles são as stablecoins atreladas à moeda fiduciária ou moedas de governos. Esse que é o exemplo mais básico e mais fácil de se entender, assim como dito anteriormente, é aquela situação onde para cada unidade de stablecoin eu tenho que ter uma unidade do numerário, do dinheiro, da moeda fiduciária armazenada e guardada em um banco. Um bom exemplo desse tipo de stablecoin é o Tether Dollar ou TUSD, aonde para cada unidade de Tether tem que existir obrigatoriamente uma unidade de dólar americano. O segundo grupo seriam as stablecoins lastreadas em criptomoedas. Sim, é isso mesmo, uma criptomoeda atrelada em outra, como por exemplo a DAI, que é atrelada ao Ethereum. No caso da Ethereum, no blockchain da Ethereum. Nosso terceiro grupo são as stablecoins lastreadas em commodities. Neste caso, as stablecoins são lastreadas em commodities físicos, em ativos físicos e de valor, como por exemplo o ouro. A Pax Gold é um exemplo de stablecoin atrelada a ouro. Para cada unidade de Pax Gold que existe no mercado ali sendo negociado, deve obrigatoriamente existir uma quantidade X de barras de ouro referentes a essa unidade. Existem também alguns projetos de stablecoin atrelados a petróleo e outros commodities possíveis de se criar projetos. O nosso quarto grupo de stablecoins são stablecoins algorítmicas.
Basicamente, elas contêm um algoritmo, que é uma programação, que é um código ali de programa que fica verificando como que está a demanda dessa moeda e ele faz uma espécie de regulação em função de maior demanda ou menor demanda. Um exemplo desse tipo de stablecoin é a Terra USD e a DAI, que citamos no nosso segundo exemplo. Como podemos comprar e operacionalizar as stablecoins? Assim como as criptomoedas tradicionais, as stablecoins também podem ser negociadas nas exchanges, que são as corretoras, onde através de forma virtual você cria sua conta, faz seu cadastro de uma forma muito simples, rápida e prática e você começa a operar as stablecoins através das exchanges. Lembrando que seguindo a regra das criptomoedas é necessário que você tenha uma carteira digital e um blockchain para operar. Se você não for operar dentro da corretora, você pode até fazer a transação pessoa a pessoa, assim como o Bitcoin ou o Ethereum. Em relação às corretoras, existem várias aqui no Brasil e no mundo. Inclusive, você pode operar em corretoras que não estejam no Brasil. Vale ressaltar aqui sempre a questão da segurança e identificação do projeto. As stablecoins basicamente são projetos, são desenvolvimentos que são lançados no mercado financeiro e após a divulgação passam a ser negociados. Então, antes de investir, antes de comprar uma stablecoin, procure se informar muito bem, procure especialistas no assunto, veja como o mercado está reagindo, veja o que estão falando sobre esse stablecoin. Mais um ponto para ficar bem claro aqui, este vídeo não é nenhuma referência ou orientação para compra de ativos. É exclusivamente um vídeo para fins didáticos e educacionais para a formação da ideia do que é uma stablecoin e como ela pode ser utilizada. Quais as vantagens e desvantagens em se ter ou não uma stablecoin? Bom, a primeira vantagem é o fato dela ser uma o fato dela ser estável. Uma stablecoin, ela está atrelada a uma moeda fiduciária que, por sua vez, tem uma oscilação muito menor do que as criptomoedas tradicionais, como o Bitcoin e o Ethereum. As criptomoedas tradicionais têm variações altas no mesmo dia, enquanto que uma stablecoin vai ter a variação de acordo com a moeda ou com o ativo ao qual ela está associada, que muitas vezes, na sua maioria das vezes, é menor do que a variação das criptomoedas já estabelecidas. Uma outra vantagem também é a questão dela estar sendo desenvolvida sobre um padrão, o padrão ERC20, conforme falado acima, que por sua vez determina ali algumas regras que, se não forem seguidas, o próprio blockchain não reconhece aquele projeto ou aquela operação de transação eletrônica como válida. E por fim, uma outra grande vantagem também, imagine que você quer fazer um investimento em ouro, e aí você teria que comprar barras de ouro, e onde você ia guardar essas barras de ouro? Então existe toda uma burocracia, toda uma logística, toda uma métrica para você poder operacionalizar isso. No caso da stablecoin, você pode ir lá no mercado, procurar uma exchange de sua preferência e comprar uma stablecoin atrelada a ouro. Quais as desvantagens das stablecoins? Bom, a primeira grande desvantagem é que ela fere um dos principais conceitos das criptomoedas tradicionais, dos blockchains tradicionais. A partir do momento que eu tenho uma empresa que vai fazer a geração dessas moedas para colocar isso no mercado e ela precisa ter essa reserva em dinheiro guardada num cofre ou em algum banco, existe também a necessidade de se ter um órgão fiscalizador, um auditor ou alguma empresa que faça esse tipo de análise para assegurar que aquela quantidade de stablecoins que estão sendo descritas ali no projeto realmente existem em reservas financeiras ou algum outro tipo de ativo. Dessa forma, então, quebrando o conceito de descentralização, pois nesse momento eu tenho dois agentes, no mínimo ali dois agentes, fazendo a gestão, distribuição e a auditoria desse processo. A outra grande desvantagem também é a questão da confiabilidade, que eu deixei para falar aqui no final, porque envolve muita discussão. Se pensarmos que as stablecoins são estruturas muito parecidas, praticamente idênticas às criptomoedas, são então projetos que são lançados ali na rede que precisam ter um lastro. Esse lastro é o dinheiro, é a reserva, é o ativo, é o ouro, o petróleo, aquilo que está guardado. Quais garantias eu tenho de que realmente, se eu tenho lá, sei lá, 100 milhões de uma determinada stablecoin, eu tenho 100 milhões de dólares, ou 100 milhões em ouro, ou 100 milhões em petróleo? E essa questão da confiabilidade, então, é uma desvantagem, porque muitas vezes você tem que pegar informações do próprio mercado, uma vez que as stablecoins ainda não são regulamentadas, assim como as criptomoedas. No cenário atual, então,
Assim como as criptomoedas tradicionais, as stablecoins também estão sendo, de certa forma, ali, perseguidas para que seja feita uma regulamentação. Por um lado, a regulamentação pode até ajudar nessa questão da auditoria, mas por outro, vai dificultar uma série de fatores, inclusive, novamente, a questão da descentralização, que é um conceito muito legal, muito interessante para as criptomoedas. Assim como as criptomoedas, as stablecoins também têm incomodado muito os governos, uma vez que, não sendo possível de ser fiscalizado, ser auditado por esses órgãos. Por fim, vale lembrar que a situação do dinheiro no mundo está mudando, está evoluindo. Nós temos ali hoje as moedas digitais, nós temos as criptomoedas, nós temos ali governos falando em criar as moedas governamentais digitais, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Enfim, temos toda uma evolução acontecendo e a stablecoin é parte disso. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha agregado conhecimento sobre o que são as stablecoins e como elas funcionam. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje, então se você gostou, deixa aquele like para nos ajudar. Se não é inscrito e gostou, se inscreve, porque ainda tem muita coisa legal por vir. Mais uma vez eu fico por aqui deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!